Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita. Estamos hoje aqui para estudarmos um texto escrito pelo irmão e pastor João Emílio Pereira, cujo nome é Orar e Seguir em Paz. Esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. E esses textos são devocionais escritos a partir de quê? De porções bíblicas, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus. E o objetivo é inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bom, vocês sabem, eu não escrevi o texto, eu só conto aquilo que eu entendi. E eu peço que vocês compartilhem com outras pessoas isso que a gente vai aprender hoje. Sabe, eu não tenho nenhuma formação teológica, não sou pastora, não sou missionária. Eu sou uma pessoa como vocês que amam a palavra de Deus, tem prazer nela. E como eu vou ler a Bíblia todo dia, vou fazer o devocional sozinha, então eu faço com vocês, tá bom? Então, se vocês puderem compartilhar, é bacana, porque é a palavra de Deus que a gente está compartilhando. Lembrando que a palavra de Deus nunca volta vazia. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre o que precisamos saber e como nós podemos aplicar na nossa vida. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedimos que nós possamos compreender com a irmã Ana a importância de orar e descansar, certo que o Senhor está tomando conta da gente. Obrigada, Senhor, por esse momento, obrigado pela liberdade religiosa. Ensina-nos, é o que te pedimos. Em teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos ler 1 Samuel, o primeiro capítulo, de 1 a 18. E é uma mensagem que vai falar sobre Ana, né? É a oração sincera, feita com muita fé e entrega. E vai mostrar pra gente que esse tipo de oração traz ao coração, antes mesmo da resposta chegar, aquela confiança. A irmã Ana, depois que ela derramou a alma dela diante de Deus, ela levantou em paz, confiando que o Senhor cuidaria dela. E qual que era o contexto? Bom, a Ana não podia ter filhos e, principalmente naquela época, era humilhação não ter filhos. E ela era humilhada por Penina, a outra esposa do Eucana, o marido dela, porque a outra podia ter filhos e ela não. Então, em meio à dor, a Ana buscou o Senhor. Ela buscou o Senhor em oração, chorando e fazendo um voto, que se ela recebesse um filho, ela dedicaria aquele filho a Deus. E o sacerdote Eli, quando viu aquela mulher lá, falando, mexendo os lábios assim, e derramando a sua alma ali, ele, olhando de longe, ele confundiu, ele julgou ela mal, achou até que ela tivesse, de fogo. Mas depois ele declarou, olha, vai em paz e o Deus de Israel te conceda o que você pediu. Então, depois dessa palavra, a irmã Ana voltou para casa com o coração tranquilo, mesmo antes de ficar grávida. Então, qual é a mensagem sobre orar e seguir em paz? Bom, nós vamos falar três pontos que são importantes. Primeiro, que nós devemos orar com sinceridade. A Ana, ela não escondeu a dor que ela estava sofrendo, ela derramou a sua alma diante do Senhor. Isso mostra pra gente que a oração verdadeira não precisa ser assim perfeita, maravilhosa. Ela só precisa ser honesta. A segunda coisa que essa mensagem traz é que nós temos que confiar na resposta de Deus. O irmão Eli, o profeta Eli, disse, vai em paz. E a irmã Ana aceitou essa palavra. A paz não veio porque ela já estava grávida ou porque ela já tinha um filho, não, mas porque ela confiou que Deus estava ouvindo o que ela tinha pedido. E terceiro, a gente seguir em paz após orar. O versículo 18, o último que nós vamos ler de hoje, fala assim, a mulher se foi
comeu e o seu rosto não era mais o mesmo. Por quê? A oração mudou a atitude da irmã Ana. Ela deixou de carregar a tristeza e seguiu confiante. Como que a gente pode aplicar isso nos dias de hoje? Ora, temos que orar com entrega total, derramando a nossa alma diante de Deus e colocando ali realmente o nosso coração. Temos que confiar na providência divina. Mesmo sem a gente ver a resposta imediata, nós temos que crer que Deus está agindo. Outra coisa, a gente tem que, depois de orar, depois de derramar o nosso coração, a gente tem que sair dali em paz. Como a irmã Ana, ela levantou com esperança e deixou a ansiedade dela nas mãos do Senhor. E outra coisa importante de lembrar é que a paz é fruto da fé. Então, ela não depende de circunstância para mudar, nada disso. Só depende da certeza de que Deus está nos ouvindo. Então, vou falar aqui 3 lições práticas também. A situação de Ana, a atitude e o resultado. Bom, a primeira situação de Ana é que ela estava estéril e humilhada. Qual foi a atitude que ela teve? Ela orou sinceramente e fez um voto. Qual foi o resultado? Paz no coração. Outra coisa, qual era a situação de Ana? O irmão Eli, lá o profeta Eli, ele estava julgando Ana. Qual foi a atitude que ela teve? Em vez de reclamar e sair bufando, não, ela explicou a sua dor com humildade. E qual foi o resultado? Ela recebeu uma bênção e uma confirmação. Por último, qual era a situação de Ana? A irmã Ana, antes da resposta, qual era a situação dela? Ela teve uma atitude que ela confiou em seguir em paz. Qual é o resultado? Deus concedeu Emmanuel, ou Samuel, né? Então, Deus concedeu o irmão Samuel, o profeta Samuel, e o pedido dela então foi aceito. Moral da história: a história da irmã Ana vai ensinar pra gente que a oração é o caminho para transformar dor em esperança. Quando a gente entrega as nossas aflições a Deus, a gente pode ter certeza que a gente pode ir em paz. Mesmo sem ver o resultado, mesmo sem a resposta ser imediata, a gente deve seguir em paz. Assim como a irmã Ana, a gente é chamada a confiar e seguir em fé, certo de que Deus cuida de nós. Amém? Então vamos ler 1 Samuel 1, de 1 a 18. E diz assim, ó. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zuf. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofne e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava a Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí a Ana se levantou aí aflita e chorando muito, orou a Deus, Senhor, e fez essa promessa solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim.
Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que ele começou a prestar atenção nela e notou que seus lábios se mexiam, porém não saía som algum. Ana estava orando em silêncio, mas ele pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Sou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: Vá em paz, que Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Ora, o nosso texto chama-se Seguir em Paz. Orar e seguir em paz. E o versículo escolhido pelo irmão João Emílio é o 17, que diz: Então ele disse: Vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ora, Ana cultivava um desejo muito grande de ter um filho. A vida dela, a vida em família, era um tormento. Por quê? Porque ela passava muitos constrangimentos. A esterilidade na vida de uma mulher podia gerar humilhação e afetar a sua autoestima. E Ana foi ao templo e buscou a Deus, o dono da vida, pedindo um filho. Após a sua oração, o profeta Elias despediu dizendo: Vá em paz. É importante que a gente aprenda que a lição que depois que a gente ora, a gente pode seguir em paz. A gente tem que estar confiante de que o problema já foi apresentado àquele que tudo pode fazer. Se você tem orado, meu irmão, minha irmã, descansa em paz e siga em frente. No tempo certo, o Senhor responderá às suas orações e revelará a vontade dele. Orar é também transferir o peso da ansiedade, da angústia, isso para Deus, né? Isso só é possível quando realmente a gente entrega tudo nas mãos dele. A gente não tem condições, a gente é incompetente para a tarefa de controlar a vida. Tentar assumir o controle é uma atitude que brota da falta de fé, porque a gente não vai conseguir controlar. Deus é quem faz todas as coisas. O nosso papel é entregar e confiar, como está no Salmo 35:5, que diz assim, Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o ajudará. Então, meu irmão, minha irmã, está na hora de você seguir em paz. Coloca todas as suas demandas na mão dele e segue em paz. O Senhor atenderá, concedendo para você o melhor. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, Após orarmos, podemos seguir em paz, confiantes de que o problema já foi apresentado àquele que tudo pode fazer. Não é maravilhoso? Bom, então agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso, lembrando que para nós que sabemos que podemos e devemos orar e seguir em paz, confiantes que o Senhor tem cuidado de nós, para nós o abraço dá super certo, meu irmão. Então, não deixe de abraçar. Não deixe de abraçar o seu irmão. Lembra também que nós temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: Somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino com a frase de Augusto Nicodemos, o reverendo, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.